Estamos iniciando mais uma edição do Conexão Correio Popular, aqui com o deputado federal, presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira. Deputado, bom dia, muito obrigado pela presença. Se o senhor quiser fazer uma fala inicial aí para os nossos ouvintes. Bom dia, primeiro uma alegria poder fazer uma visita aqui a essa instituição histórica de Campinas e região, Correio Popular, e poder falar com vocês de coração aberto a respeito do futuro do nosso estado de São Paulo, do nosso país, como presidente nacional de um partido que tem bastante relevância e é a quinta maior legenda do nosso país. A gente sempre inicia essa conversa, para não ficar só naquele lado político, né, mas burocrático, digamos, falando um pouco da vida dos entrevistados, né, das suas origens, da sua história familiar, assim, da sua formação, tanto educacional quanto profissional. Como é que surgiu o Marcos Pereira? Qual é a origem familiar e como é que o senhor iniciou essa trajetória que o levou à política? Bom, eu nasci no Espírito Santo, numa cidade chamada Linhares. A minha mãe era uma empregada doméstica. Trabalhava aqui em São Paulo, capital. Trabalhava e morava na casa que ela trabalhava. E ficou grávida do patrão. E escondeu a gravidez até o 7º mês. Retornou para o Espírito Santo, a terra dela, e se hospedou numa pensão às margens da BR-101, na cidade de Linhares. Ali eu nasci e fui adotado no dia que eu nasci. Eu não conheço os meus pais biológicos. O casal que me adotou quando eu tinha 5 anos de idade se separaram e eu fui entregue para minha avó paterna adotiva. Eu sempre costumo dizer, que eu acho que é importante frisar, a vovó teve 13 filhos biológicos e todas as vezes que perguntavam para ela quem é esse menino, ela dizia, é filho de criação do meu filho, que eu estou acabando de criar. Isso já na cidade de São Mateus, mais ao norte do Espírito Santo. Então eu nasci em Linhares e fui criado em São Mateus. Estudei a vida toda em colégios públicos e vim para, já casado, me casei em 1999, casei muito jovem, me casei em 1991, me casei muito jovem, com 19 anos de idade, por conta dessa questão de ter sido criado sem pai, sem mãe, tinha uma ausência familiar muito grande, apesar que a minha avó me deu bastante educação, formou o caráter que eu tenho. E em 1994 eu vim para o Rio de Janeiro, já casado, né? Casei em 91, como eu falei, e morei no Rio de 94 a 1999, quando me mudei para São Paulo, capital. Eu sempre costumo dizer que São Paulo acolhe a todos, né? A gente tem aqui a maior comunidade japonesa, temos aqui o vereador Yabiko, fora do Japão, a maior comunidade de italianos fora da Itália, maior quantidade de nordestinos, mais nordestinos em São Paulo do que em qualquer capital do Nordeste. E eu então mudei para cá em 1999, mais da metade da minha vida está aqui em São Paulo. Eu já tinha uma formação do antigo 2º grau técnico profissionalizante, técnico em contabilidade, tive um escritório de contabilidade lá no Espírito Santo, ainda muito jovem, e aqui em São Paulo eu me formei em Direito, me formei em 2005, comecei a estudar em 2000, na Faculdade de Direito são 5 anos, terminei em 2005. 2006, passei no primeiro exame da ordem e tomei a OAB de 2006, portanto de 20 anos atrás. Tenho um escritório de advocacia que vai fazer 14 anos, ali em São Paulo, na capital, na São Carlos do Pinhal. É uma paralela paulista, mas se você olhar na linha reta, em frente à Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo. São 22 advogados hoje que trabalham conosco. Fiz especialização em Direito, Processo Penal no Mackenzie. Depois fiz mestrado e doutorado lá em Brasília, em Direito Constitucional, no IDP. Dei aula de Direito Penal.
E assumi a presidência do Republicanos. Eu acho assim que essa coisa da política, para falar um pouquinho da veia política, talvez ela já existiu, talvez sempre tenha existido. Porque quando eu completei 18 anos, ainda lá em São Mateus, no interior do Espírito Santo, eu me filiei a um partido político e disse para mim mesmo na altura que eu ia disputar a eleição de vereador. Acabou não dando certo, não disputei, também não militei. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha um amigo até aqui de Campinas, depois eu acabei perdendo o contato com ele, criei amizade com uma pessoa até aqui de Campinas e eu acabei filiando ao PSB, a convite dessa pessoa. E eu dizia para ele, nessa altura eu era vice-presidente de uma emissora de televisão, da Record TV, né? Fui vice-presidente de 2000 a 2010, e eu dizia para ele, rapaz, não tem tempo, eu sou executivo de empresa de comunicação, não dá certo esse negócio de política. Mas ele insistiu tanto e eu acabei me filiando, mas não militando. E em 2011, em maio de 2011, 9 de maio de 2011, eu assumi a presidência nacional do Republicanos, na época PRB, um partido recém-criado, tinha sido criado em 2005, tinha disputado a eleição de 2006 e de 2010, falando de eleições gerais. E eu assumi então em 2011, tinha 8 deputados federais, já em 14, na primeira eleição sob a minha presidência, a gente saiu de 8 para 21, depois para 30 em 2018, e aí foi minha primeira eleição em 2018. E em 2022 elegemos 40 deputados, foi a minha segunda eleição. Eu só ocupei 2 cargos públicos, o de ministro, o primeiro cargo público meu foi de ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no governo de Michel Temer. Nós assumimos no dia que o Michel assumiu, 13 de maio de 2016, e eu saí no início de 18 para ser candidato. Fui eleito com 139, pouco mais de 139 mil votos e reeleito com um pouco mais de 231 mil votos. Acho que um resumo bem apertado do meu nascimento até o presente momento é esse. Deputado, o senhor tem um vínculo, né, com a Igreja Universal, né? Não sei se o senhor ainda pertence à igreja e tal. Perfeitamente. Até o senhor falou da Record, né, que tem uma ligação com a igreja também. Eu queria que o senhor falasse da importância dessa sua, digamos, não sei se a palavra é boa, militância, dessa sua Sim, claro. participação na Igreja Universal nessa trajetória. A igreja foi muito importante, né, para mim, porque eu tentei suicídio antes dos 17 anos 2 vezes, antes dos 17 anos, por conta dessa formação familiar. Cresci sem pai, sem mãe, apesar que a vovó sempre foi presente, mas conheci a Margarete, a minha esposa, foi ela que me levou para a igreja, quando tinha 17 anos de idade, por isso nos casamos aos 19, muito jovem. A igreja lá em São Mateus, no Espírito Santo, começou na casa dela. O pai dela era uma pessoa extremamente desestruturada, uma pessoa complicadíssima, o pai da Margarete. E por conta disso, a mãe dela, assistindo pela televisão, acabou enviando uma carta aqui para São Paulo, para a sede da instituição. E eles começaram a enviar aos domingos, semanalmente, um missionário que fazia os cultos na sala da casa da Margarete, na casa da mãe dela, no caso. Então, quando eu a conheci na escola, no segundo grau, né, no antigo segundo grau, no primeiro ano do segundo grau técnico em contabilidade, ela já era da instituição, ela começou na instituição, na igreja, em 1987, e eu comecei em 1989. E em 91 nós nos casamos e por aí vai. Então, assim, a igreja tem uma formação, uma influência na minha formação muito, muito grande, muito importante. E foi até pela igreja e convidado pela igreja, pelo fato de eu ter sido contador e ter tido escritório de contabilidade, que eu vim para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo.
Como é que o senhor vê essa participação das igrejas? Não universal, porque a gente sabe, se fala muito da Universal e outras igrejas da Assembleia de Deus, etc. Mas a gente sabe que outras igrejas sempre participaram da política, né? A Igreja Católica sempre participou. E assim, e o Tribunal Eleitoral tem imposto algumas restrições, né? A questão da se pedir voto dentro dos templos. Como é que o senhor avalia essa situação? Eu acho que é extremamente legítima a participação, porque todos, independentemente. Primeiro, todos são cristãos, tanto católico quanto os evangélicos, são da linha do cristianismo, né? E é legítimo que se participe, porque é uma parcela significativa da sociedade. E isso permite também a representação, seja no parlamento, seja no poder executivo. Agora, mais recentemente, até no judiciário se tem debatido esse tema. Nós temos aí um ministro da Suprema Corte que não por isso, né, mas também por isso foi escolhido ministro do Supremo. Recentemente teve um outro candidato que foi rejeitado pelo Senado, mas que também explorou muito o fato de ser evangélico desde criança. É um segmento, tanto católico quanto evangélico, extremamente importante. O Brasil é um país religioso, é um país conservador, na sua maioria. Agora, penso eu que essas decisões do Tribunal Superior Eleitoral vêm ao encontro de uma preocupação com o crescimento do segmento, porque há, indubitavelmente, um envolvimento muito maior, muito mais firme desse segmento na política do que de outros. Talvez uma preocupação com o crescimento desse segmento no meio político. Eu não sei, eu não saberia dizer. Agora, é óbvio também que essas pautas de pedir voto em templos tem que ser feito também com certa parcimônia, com certa tranquilidade, para também não misturar muito as coisas. A gente, especificamente na instituição que eu pertenço, defende muito cuidado, muito critério quando se aborda as pessoas, para que elas não se sintam obrigadas e não pode, obviamente, se sentirem obrigadas. A coisa lá é feita de forma muito, muito tranquila, para que a pessoa também exerça o seu direito de escolha. O partido mesmo republicano surgiu muito com essa identificação, digamos, com a Igreja Universal, mas hoje a sensação que dá é que transcendeu um pouco isso, né? Foi além disso, né? Totalmente. Eu acho que é importante registrar que a origem do partido, o ex-vice-presidente da República de Lula, o Zé Alencar, ele era vice-presidente pelo PL. E o então senador pelo Rio de Janeiro, que tem um vínculo com a igreja, Marcelo Crivella, hoje deputado federal, foi prefeito do Rio também, era senador pelo PL e líder da bancada no Senado. Quando teve aqueles problemas, que é público, não dá para você reescrever a história está escrita. Quando teve aqueles problemas do mensalão, inclusive o presidente do PL chegou a ser preso por causa desse problema, o Zé Alencar e o Crivella, desconfortáveis com aquela situação, resolveram fundar um partido. E o Crivella, por ter ligação com a instituição, conseguiu as assinaturas na porta dos templos. Daí vem essa coisa de ter tido um vínculo, e teve, de fato, no início da fundação. E, então, a primeira eleição foi... A colheita das assinaturas foi de 2003, entre 2003 e 2004. Em 2005, o Tribunal Superior Eleitoral homologa a criação do partido. A primeira eleição que ele disputa é em 2006, quando o Zé Alencar vai para a reeleição de vice e elege um deputado federal pelo Rio de Janeiro apenas, porque naquela época o tempo de filiação e de domicílio eleitoral era 1 ano. Hoje são 6 meses, mas na época era 1 ano. Então não deu tempo você ter filiações, ter pessoas para disputar. Zé Alencar foi reeleito vice-presidente em 2006, elegeu um deputado federal e 3 deputados estaduais. Porque como o Tribunal Superior Eleitoral homologou o partido em agosto de 2005,
o prazo era final de setembro, início de outubro para filiação. Então, teve pouco mais de um mês para se organizar. Obviamente, não deu tempo de se organizar. Em 2010, estou falando de eleição de 2006, 2010, elege 8 deputados federais, e dos quais 6 tinha vínculo com a igreja, ainda muito nesse iniciozinho. E aí eu assumo em 2011 e já em 2021 tem a primeira mudança. Desculpe, em 2021 não, em 2014 tem a primeira mudança. Elege 21 e ali 10 com vínculos com a instituição religiosa e 11 não. Depois elegeu 30, 20 sem vínculo. Hoje nós elegemos 40 em 2022, temos 43, dos quais 7 têm vínculo com a instituição religiosa e os demais não. Dos 3 governadores, nenhum tem vínculo, dos 6 senadores, nenhum tem vínculo. E esse ano eu acho que a gente, se tudo der certo, a gente vai eleger aí 55 deputados federais. Nós temos 14 pré-candidatos a senadores. Devemos eleger aí algo em torno de 6 a 8 desses 14. E temos 8 pré-candidatos a governos de estados, sendo que 2 são candidatos à reeleição. Tarcísio, aqui em São Paulo, e o governador do Mato Grosso, Otaviano Pivetta. Desses 8 candidatos, pré-candidatos a governo de estados, 6 têm grandes chances. Então, esse vínculo, ele existiu. É óbvio que eu tenho o meu vínculo pessoal, mas hoje o partido já superou essa questão da sua origem, o que também não é nenhum demérito. É um segmento, como eu dizia, importante da sociedade que precisa ter a sua representação. Aqui em Campinas, por exemplo, nós temos 5 vereadores. Um é ligado à igreja, que é o Roberto Alves, os outros 4 são vereadores da política, vereadores que já têm mandatos, eleitos, reeleitos. Temos o prefeito Dário, que também é católico. Então a gente é um partido político hoje, eminentemente político, fazendo boa política e com republicanismo na sua essência. Então, abordando agora a região de Campinas, aqui na cidade nós temos o prefeito, que teve o abrigo no Partido dos Republicanos, mas ele tem uma coligação com o PSB. E essa coligação, para próximas eleições municipais, não deverão ocorrer mais, porque o nosso vice-prefeito é PSB e tem pretensões políticas, assim como vai dividir. O que o senhor acha disso? Eu acho que está muito cedo para debater isso. Vai para a pauta, o senhor tem que saber um pretenso candidato. Eu acho o seguinte, Ítalo, assim, eu tinha que fazer essa brincadeira, obviamente, não tinha como não fazê-lo. Marco Maciel dizia que quem tem tempo não tem pressa. Então eu acho que para a eleição de 28 a gente tem tempo ainda, então não precisa ter pressa. Obviamente foi uma aliança importante, não dá para descartar que não foi importante a aliança com o Vandão, com o PSB. A gente precisa lembrar que o Jonas Donizete era o prefeito e queria e trabalhava para fazer o seu sucessor. E uma das opções era o Vandão, a outra opção era o Dário. E acabou sendo pelo Dário. Eu não sei se vai ser possível reeditar essa aliança ou não. Eu só sei de uma coisa: o Republicanos quer ter a cabeça de chapa como um partido que tem o prefeito, que precisa fazer a sucessão, e com um partido que tem um governador. Eu acho muito difícil o Tarcísio não ser reeleito. A gente precisa considerar que é o partido do governador do estado de São Paulo, uma cidade extremamente importante, que é Campinas. Então já fica registrado que a vontade do Republicanos é ter o candidato à sucessão de Dário. Se o Vandão também quiser e não abrir mão, ele quiser ser candidato e não abrir mão de não ser candidato, que é legítimo, é perfeitamente compreensível, dificilmente, então, essa aliança será reeditada, porque eu enquanto presidente nacional do partido,
Vou defender que a gente tenha um nome aqui, não temos ainda em mente qual o nome, mas vou defender que a gente tenha um nome para a sucessão do Dário. E, claro, que na política você não faz o que você quer, você faz o que é possível fazer. Mas eu, a priori, a minha intenção é não abrir mão de que o partido tenha um nome aqui na cidade. E vocês não têm um nome ainda? Naturalmente ainda não, até porque isso precisa ser construído junto com o prefeito, com a liderança do O prefeito. senhor, como deputado, o senhor é pré-candidato à reeleição aqui pela região de Campinas, né? Senhor Mário Vinhedo. Sim. Qual é a pretensão do senhor aqui para a região de Campinas? Olha, eu sou um deputado, Ítalo, eminentemente municipalista. Me incomoda um pouco, como cidadão, como político, essa coisa dos personagens TikTok, Instagram, que surgem do nada, tem muitos votos nas cidades e não tem compromisso com a cidade, com os municípios. Eu, nesses 2 mandatos, né, eu estou terminando aqui, estou no último ano do 2º mandato, eu já consegui encaminhar em recursos que ajudam os municípios mais de 800 milhões de reais para mais de 550 municípios. Aqui em Campinas, especificamente, só para falar de Campinas, foram mais de 30 milhões de reais. Por exemplo, a reforma do mercado municipal foi uma emenda que eu encaminhei para a cidade. Tivemos aí várias obras também no Campo Grande, Unidade Básica de Saúde, a UPA do Campo Grande, asfaltamento em várias ruas de vários bairros mais carentes da cidade que eu encaminhei. Então, eu tive aqui 353 votos em 2018 e 4.689 em 2022. Evidentemente, eu não morava na região, eu morava em São Paulo, capital. Me mudei para Vinhedo no início do ano passado e eu espero, obviamente, com a atuação política que a gente tem, melhorar essa quantidade de votos na cidade e na região para poder continuar ajudando os municípios. Eu agora, em janeiro desse ano, visitei 43 municípios em 10 dias. Do dia 20 ao dia 30 de janeiro, foram 43 municípios que eu visitei em loco, mas atendi mais de 80, porque, via de regra, vêm municípios das cidades vizinhas. E sempre nessa toada de ajudar os pequenos e médios municípios. Sábado agora e sexta e sábado foram 5 municípios visitados. No sábado, a última agenda foi perto do Paraná, a 1 hora da divisa com o Paraná, por exemplo. Porque essas pessoas precisam ter as portas abertas junto ao governo do estado, junto ao governo federal. O prefeito de cidades, quanto menor a cidade, menos acesso ele tem. E maiores são as suas necessidades. Porque, por exemplo, Campinas, o prefeito de Campinas, por ser Campinas, tem acesso a qualquer ministério, é recebido pelo governador, pelo presidente, se quiser, da República. Campinas já tem um orçamento que por si só se locomove sozinho, mas as cidades pequenas vivem de repasse do fundo constitucional, do fundo dos municípios, e isso não é suficiente para atender as demandas da população. Por isso, eu quero estar bem perto aqui, foquei aqui na região de Campinas e também na região de Sorocaba, porque está aqui a 1 hora e pouquinho daqui. E eu percebi que, até porque eu nasci e fui criado no interior, né, do Espírito Santo, então eu percebi que o interior é mais, a política no interior é diferente. Tanto que eu cresci de uma eleição para outra quase 100 mil votos. E na capital só 1.550 votos. Eu tive 81 mil em alguma coisa na primeira eleição e 83 mil na outra. Tendo crescido precisamente 1.550 votos de uma eleição para outra na capital. Esses quase 100 mil foram todos eles no interior. Aqui mesmo em Campinas, eu acabei de dizer o número, né? Então, foram quase 5 mil votos, tendo tido pouco mais de 350 na anterior. E assim foi em todo o interior do estado de São Paulo. Então, o nosso compromisso aqui com a cidade e com a região estar cada vez mais presente para poder ajudar
principalmente os pequenos municípios da região. E hoje o senhor tem aqui uma bancada de vereadores, né, de 5 vereadores, né, 5 vereadores. que pelo menos uma parte deles vão trabalhar bastante para a sua campanha. Eu espero, sabe? Eu esperaria que todos trabalhassem. Esses 5, tem algum que é candidato a deputado também ou não? Nós temos aqui o presidente da Câmara, né, o Luiz Rossini, temos o Yabiko, que é da comunidade japonesa, temos o Igor Diego, que é pré-candidato a deputado estadual, temos o Roberto Alves, né, que tem o vínculo lá com a Igreja Universal, e tem o Carmo, né, que esse aí tá meio solto, aí a gente precisa trazer ele para perto, né. Esse é o que tá mais solto aí, tá meio avissareiro, entendeu? Já mando logo o recado aí, né? Como vocês vão editar. Cadê no jornal? Deputados, eu queria falar um pouco da situação do governador Tarcísio, né, que vai disputar uma reeleição, tem uma chance grande de se eleger pelas pesquisas, né? O senhor acha que o governador deveria ter saído a presidente, principalmente depois dessas questões todas que surgiram envolvendo o Flávio Bolsonaro? O senhor acha que o governador seria a melhor opção para presidente, uma opção com menos ruído, com menos problema, com mais aceitação até de ampliar uma base eleitoral que já teria? Como é que o senhor avalia o quadro agora, com as informações de momento que a gente tem? Eu não tenho dúvidas que o Tarcísio teria sido, se tivesse se desincompatibilizado, o melhor nome da direita, uma direita equilibrada, uma direita com diálogo, para vencer o atual presidente da República. Eu tenho conversado bastante com os donos dos institutos de pesquisas. Eu conversei há 10 dias atrás com os principais institutos de pesquisa do país, pelo menos com 4, com os donos dos institutos. E todos me atestaram que se o candidato fosse o Tarcísio, ele já estaria no mínimo 7 pontos à frente do Lula. Agora, infelizmente, não foi possível. Quando esses problemas aí, trazendo o nome do Flávio, vieram à tona, ele já não tinha mais condições de ser, porque já tinha passado o prazo de renúncia, de desincompatibilização, que foi 4 de abril. Coincidentemente, o dia do meu aniversário, 4 de abril. Então, acho que passou. Agora o que nos resta é fazer um trabalho aí para a reeleição do governador, que eu acho que está indo bem. Todas as pesquisas mostram que está indo bem. E torcer para que a gente tenha aí uma campanha em nível nacional, que não surjam mais problemas com o Flávio, para que a gente possa ter ao menos uma chance, né, de vencer. O Republicanos é um partido de direita, mas não é uma direita radical, longe disso, é uma direita com diálogo, com equilíbrio. Infelizmente, eu acho que passou. O Tarcísio também não tinha o que fazer, ele tem uma gratidão ao Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro, e sem o aval, sem a concordância dele, ele não tinha como se lançar, porque poderiam querer ou tentar colar nele a pecha de traidor, né? E na política dizem que perdoa a traição, não o traidor, né? É o que dizem por aí. É fato. O que o senhor acha da reforma tributária que vai penalizar, por exemplo, Campinas? Porque, teoricamente, o dinheiro do ISS vai para Brasília e retorna. Então não há motivo de ir para Brasília, né? É meio estranho isso. Qual é a opinião do senhor? Olha, a reforma tributária, sem dúvida, ela vai simplificar o sistema. Hoje nós temos vários impostos sobre o consumo, no mínimo 5, que vão ser reduzidos para 2. O ideal era que se reduzisse para 1, mas não foi possível. O debate foi muito complexo. Por outro lado, existe um fundo que está sendo criado de compensação, porque tem municípios, principalmente os maiores, seguramente Campinas está entre eles, e tem estados que vão perder a arrecadação num primeiro momento, mas tem um fundo que foi criado, um fundo constitucional, haja vista que a reforma foi feita através de proposta de emenda à Constituição, para a compensação dessas perdas aí no período de 10 anos.
E há também um período de transição que está previsto lá na Constituição, na reforma. Também há uma participação dos estados e dos municípios na decisão do Comitê Gestor dos Recursos. Eu acho que a gente precisa aguardar, temos aí no primeiro ano do início ainda de experimentos e de implantação para ver como que vai ser. Agora, é óbvio que você desburocratiza com ela. Nós tínhamos aí PIS, COFINS, ISS, ICMS e tinha mais um aí, que eu não, enfim, são 5 impostos sobre o consumo, e agora, consumo de bens e serviços, e agora nós vamos ter apenas 2. Então eu acho que vai facilitar a vida do setor produtivo, é um experimento. Infelizmente o Brasil gosta de criar suas jabuticabas, né? Porque o ideal era que fosse um único imposto, como é no mundo inteiro, nos mais de 140 países onde existe o IVA, mas não foi possível. Mas eu acho que vai ser um avanço, para gerar emprego e renda. Eu fui ministro, como eu disse agora há pouco, meus únicos 2 cargos públicos foram o de ministro e o de deputado federal, de indústria e comércio exterior. E o que a gente ouve de reclamação das empresas que estão instaladas aqui nesse país, sejam empresas brasileiras, sejam multinacionais que aqui se instalaram, do nosso sistema tributário, da nossa falta de competitividade, é muito grande. Tem um caminho muito longo aí pela frente ainda para melhorar o ambiente de negócios, para que o setor produtivo tenha segurança jurídica para gerar emprego e renda. Queria falar um pouquinho sobre esse caso do Master, Banco Master, né? Como é que o senhor avalia essa situação toda? O senhor conhece o Daniel Vorcaro? O senhor teve alguma relação com essa figura que hoje... É engraçado no Brasil, só parece uma figura assim que muita gente, ninguém nunca tinha ouvido falar, de repente vira o centro de uma crise, assim. O Brasil tem essas coisas. Então, eu queria que o senhor falasse, fizesse uma análise mais macro, digamos, dessa questão. O senhor imagina que vai ter ainda muitos desdobramentos e, assim, o senhor conheceu o Daniel Vorcaro, o senhor acompanhou esse caso do Master, como é que o senhor vê isso dentro da... Como é que foi possível acontecer um caso como esse, por exemplo? Primeiro, eu acho que houve falha, com todo o respeito que tem aos técnicos do Banco Central, acho que houve falha na fiscalização, porque deixar chegar no nível que chegou é, no mínimo... falta de atenção com a fiscalização daquele... Haja vista que bancos é um negócio extremamente regulado e fiscalizado. E quem regula e quem fiscaliza é o Banco Central. Segundo, eu cumprimentei Daniel algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes no máximo, em eventos públicos. Você chega você imagina que eu sou presidente nacional de um partido que é a 5ª maior bancada do país e que tem um governador do principal estado do país. Então eu, em algum evento público aí, eu cumprimentei 2 ou 3 vezes, não passou de 3 vezes. Não fui na degustação de uísque que disseram semana passada que eu fui, porque não bebo uísque e não fumo charuto. Não sei por que tentaram me envolver ali. E já estou até antecipando aqui, porque saiu semana passada aí que eu estava num evento lá em Nova York. Eu estava em Nova York. Bife de ouro lá, o famoso bife de ouro. E eu não fui neste evento, apesar que os jornalistas que publicaram me disseram que 2 pessoas que estavam no evento garantiram para eles que eu estava. E eu disse, então você fica com a palavra das 2 pessoas, eu sabia. Eu estou te garantindo que eu não fui porque eu não bebo uísque nem fumo charuto. Mas eu cumprimentei 2 ou 3 vezes ainda em 2004, 2024, 2023. Conheço a pessoa que vendeu o banco para ele já comprou um banco com problemas, né? Mas não tive relação com ele não, graças a Deus. Porque hoje é tóxico também, né? Para quem teve relação com esse personagem. É ruim que a eleição desse ano acaba, em alguma medida, sendo maculada e sendo direcionada por causa desse personagem. Como eu não o conheço, e você age comigo que se eu estou no local público, no evento público, a pessoa vem cumprimentar, eu não tenho como não cumprimentar, né? Às vezes a gente participa de eventos com 2, 3, 4 mil pessoas e inúmeras pessoas vêm pedir para tirar foto. Depois, se essa pessoa faz o mal feito,
e aparece uma foto com ela, que culpa tenho eu? Eu sou uma pessoa pública. Então, a única preocupação minha aí é usar esse assunto para mexer na eleição, que eu acho que vai ser usado e é o que está acontecendo. E, penso eu, faltou aí um pouco mais de ação do Banco Central. Parece-me, se ficar provado o que já saiu aí na imprensa, que 2 diretores do Banco Central tinham, inclusive, recebimentos de propina para fazer vistas grossas aos números do banco. É o que saiu publicado, a gente precisa aguardar a conclusão do inquérito e das investigações para ver se é isso mesmo. Inclusive, esses 2 diretores foram afastados, né, das funções do Banco Central, pelo Judiciário, pelo Supremo. E, assim, falando do outro lado agora, como é que é a relação do partido com o governo Lula? Vocês têm ministros lá, né? Não, na verdade houve um parlamentar do partido que tem uma ligação familiar e pessoal com o Lula, que é o deputado Silvio Costa Filho, de Pernambuco, e ele se tornou ministro do Portos e Aeroportos de 2023 até agora, em final de março, por uma questão mais pessoal do presidente e dele pessoalmente do que do próprio partido. Tanto que quando ele foi nomeado ministro, o partido se manifestou publicamente dizendo que era uma indicação pessoal do presidente da República e que o partido continuaria atuando de forma independente no parlamento. Não era, aquela indicação não significaria que o partido se tornaria a base de Lula, como não se tornou. Tanto que votamos várias matérias. Eu citaria uma delas aqui, por exemplo, o IOF, por exemplo, o aumento do IOF, votamos para a derrubada. Acabou o tema sendo judicializado e indo para o Supremo depois. Então, a gente não tem ministério, tem lá o ministério, era uma indicação do Lula com uma relação com o deputado, e para isso, inclusive, o deputado teve que se licenciar da presidência do partido no estado de Pernambuco. O Brasil é muito plural, né? Você também não existe verticalização nas coligações. Como ele tinha, Silvio Costa Filho, apoiado pela relação pessoal, histórica, familiar, o atual presidente, ele acabou, então, aproveitando essa oportunidade. A gente permitiu que eu digo o partido, permitiu que ele pudesse assumir o ministério nesta condição de que se licenciasse da presidência do partido e que ficasse claro que era uma indicação pessoal e não partidária. E assim foi feito. Como é que o senhor que está há um tempo na política, uma pessoa que experiente já, né, explica que um presidente com uma popularidade tão baixa quanto o Lula continue competitivo, digamos assim? É que nós temos aí uma eleição de rejeições, né? A rejeição do Lula é altíssima, como a rejeição do Flávio também é altíssima. Então eu acho que sabe aquela história, a escolha do menos pior? Eu acho que o eleitor está indo para as urnas e irá para as urnas é a escolha da exclusão. Eu não gosto desse, então eu vou votar nesse. Apesar de que eu preferia que se tivesse um outro, né? Mas não tem. O país está polarizado desde a redemocratização. Não há possibilidade de uma terceira via? Eu não estou conseguindo enxergar. Eu não consigo enxergar porque, como eu estava dizendo, há uma polarização no Brasil desde a redemocratização. A primeira eleição direta foi Lula e Fernando Collor de Mello, em 1989. Um desastre. Depois foi Lula e Fernando Henrique, depois Lula e Fernando Henrique, e depois Lula estava lá e ganha a eleição, acho que, se não me engano, do Serra, talvez. Depois Lula novamente, depois Dilma e Aécio, já no segundo mandato da Dilma. E depois nós tivemos o Bolsonaro com o Haddad, no pior momento do PT, Lula preso, Lava Jato em alta, Bolsonaro e Haddad. E agora em 22, Lula e Bolsonaro. Então, o campo do PT, do Lula, está sempre no segundo turno desde 89. Primeiro com Lula, depois com Dilma, depois com Haddad. E novamente com Lula agora. E o outro campo, inicialmente foi Fernando Collor, que foi uma criação,
como você mencionou, foi um desastre. Depois foi o campo do PSDB, com Fernando Henrique, com alguém, Serra, Alckmin, Aécio, e depois migrou para o campo do bolsonarismo. Então, eu não acho que vai surgir, infelizmente, uma terceira via, porque as pessoas olham para uma possível terceira via e querem ter chance de vencer o outro campo, quem apoia ou quem poderia apoiar essa terceira via. E não vê chance de furar. Se o Bolsonaro disser que o Khaled, né? Galeb, que o Galeb aqui, o nosso Câmara, é o candidato dele, o Galeb já sai com 30% de intenção de votos. Porque 20% é bolsonarismo e 10 a 15 é antipetismo. Então ele já sai com 30%. Se tiver Bolsonaro no nome, já sai com 35%, que é o que acontece hoje. Não tem jeito, esse é o extrato da nossa sociedade hoje. O Jânio se encontrou uma vez no Rio com o Collor de Mello. Eles estavam num restaurante e ele foi até o Collor e falou: o senhor era muito jovem quando foi presidente. Ele falou: mas eu fui eleito com a idade do senhor. O Jânio falou: e deu no que deu. Nos dois casos. É verdade. Deputado, esse fato, assim, a direita hoje está muito, não sei se a palavra é refém, mas ela está muito ligada com essa figura do Bolsonaro, né? Que é uma figura carismática, mas que não passa, assim, muito uma visão programática, né? Parece que o voto é muito mais pela figura dele, pelo carisma, etc., do que por um programa de governo. O senhor acha que isso atrapalha a direita de alguma forma? Eu acho que sim, porque é bom que tivesse um programa, né, um manifesto político, ideias claras. Mas o Bolsonaro também conseguiu revelar uma direita que estava escondida, né, no país, que estava, para usar uma expressão aqui, estava no armário, né? Então o pessoal agora não tem mais vergonha, não tem mais... descobriu o que é uma pauta de costumes, uma pauta econômica. Então, agora, infelizmente, não há programa, não há ideias, isso não tenho dúvida. Mas eu acho que, assim, o lado positivo é que existe hoje em São Paulo, eu não saberia dizer o número do país, mas imagino que deve ser algo em torno de 30%. Mas em São Paulo, pelas nossas pesquisas, 40% se diz de direita, dos quais 18% se dizem bolsonaristas. Então nós temos aí um pouco mais da metade que é de direita, mas não é bolsonarista. Eu acho que essas coisas tendem a se ajustar nos próximos anos. A gente tem uma direita aí mais equilibrada, mais com mais diálogo, com um plano, com um projeto para o país. Menos dependente do nome, claro, da grife Bolsonaro. Assim como a esquerda também é dependente do Lula. Então, uma coisa retroalimenta a outra. Eu acho que o Brasil vai ter capacidade de superar esses dois personagens no futuro. O senhor é muito articulado, dá para a gente perceber isso claramente. A sua primeira função pública já foi de deputado ou o senhor teve uma experiência anterior? Não, a primeira função pública foi de ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no governo de Michel Temer, de 2016 a 2018. Porque a gente, como eu disse, né, a história não se reescreve, ela está escrita. O partido nasceu ali em 2005, com Zé Alencar, que era vice de Lula, apoiou a reeleição de Lula, apoiou a eleição de Dilma em 2010. Eu assumo em 2011, fiz todo um movimento para tentar não apoiar a Dilma, porque eu sabia que não ia dar certo o segundo mandato dela. Não é que eu tinha bola de cristal, eu previa pelo perfil dela. Mas não foi possível. Acabou apoiando a reeleição dela. Na nossa convenção eu fiz um discurso muito duro, dizendo que a gente até apoiaria a reeleição, mas só apoiaria a governabilidade se ela apresentasse um plano de recuperação econômica. A gente tem que lembrar que os juros estavam nas alturas, o desemprego nas alturas, todos os índices econômicos eram catastróficos, desastrosos. E então a gente acabou fazendo uma indicação na altura de um deputado federal de Minas Gerais para ser ministro do esporte
num ano que era extremamente importante, 2016, foi o ano das Olimpíadas, né, no Rio de Janeiro. O Brasil sediava a Olimpíada. E então nós indicamos, e ele foi ministro em 2015 e 2016, só que o afastamento da Dilma se deu em maio de 2016. E esse ministro acabou traindo a posição do partido, não obstante eu tenha combinado tudo com ele, do impeachment. Porque o PRB, o Republicanos na época era PRB, Partido Republicano Brasileiro. Hoje não tem partido no nome, é só Republicanos. O partido foi o primeiro partido que compôs a base da Dilma a declarar apoio ao impeachment. E foi o único que compôs a base dela que entregou 100% dos votos favoráveis ao impeachment. Nós tínhamos 21 deputados, 21 foram favoráveis. O próprio MDB, que acabou herdando o governo na pessoa de Michel Temer, não votou 100% favorável ao impeachment. Teve deputados que votaram contra o impeachment, mesmo sendo do MDB. Então, qual foi a circunstância? Como o nosso representante na esplanada nos traiu, a bancada, e eu não era deputado, né, eu era apenas o presidente do partido, nós estamos falando de 2016, e eu me tornei deputado em 2018, eleito em 18, tomando posse em 19. A bancada se reuniu e disse, se Michel Temer assumir o governo e se ele convidar o partido a fazer parte da base com o ministério, seja qual for o ministério será você, se referindo a mim. Porque você não vai trair o partido, haja vista que você é o presidente nacional do partido. Então, nessas circunstâncias, eu me tornei ministro de Indústria e Comércio Exterior. E aí, depois, em 2018, eu fui disputar a eleição. Então, esses são os 2 cargos públicos que eu ocupei. Acho que é importante registrar aqui também que eu tomei posse como deputado em 1º de fevereiro de 2019, por primeiro mandato, e já no dia do primeiro mandato, já fui eleito vice-presidente da Câmara, que também é vice-presidente do Congresso Nacional. Então, eu fui vice-presidente da Câmara 2 vezes, 19 e 20, de Rodrigo Maia, e depois vice-presidente de Arthur Lira, em 23 e 24 também. Seu nome sempre é cotado ali quando tem as eleições para a presidência da Câmara, né? Como é que o senhor avalia o trabalho feito pelo deputado Hugo Mota? Né? Primeiro, eu acho que é importante registrar que eu sou extremamente ousado e arrojado, porque já no primeiro mandato eu já tentei disputar a sucessão de Rodrigo Maia. Imagina que eles iam, que os caciques, né, como a imprensa chama, iam deixar o cara que chegou agora, que primeiro mandato ia ser presidente da Câmara. Mas pelo menos tentei. Eu acho que o Hugo Mota está indo bem nesse ano. Ele não foi bem, não é que ele não foi bem, ele teve um ano difícil no ano passado. Ele fez o que foi possível fazer, porque as pautas que estavam colocadas eram pautas extremamente difíceis. Nós tínhamos ali uma demanda por uma anistia dos atos de 8 de janeiro, que acabou virando dosimetria. Foi uma pauta muito difícil que ele tinha que superar. Nós tínhamos ali a questão do Eduardo Bolsonaro, que tinha ido para os Estados Unidos e, portanto, precisava ser cassado por falta. Nós tínhamos o caso da Carla Zambelli, sem entrar no mérito do processo, mas que tinha sido condenada. Se foi injustamente ou não cabe a mim agora aqui dizer, mas o que o Código de Processo Penal e o próprio Código Penal prevê é que a cassação do mandato é consequência da pena, porque uma pessoa, uma vez condenada, não tem condições de exercer o mandato, sem entrar no mérito se essa condenação tenha sido correta ou não. Então, em tendo sido condenada, é consequência a perda do mandato. Tinha também aquela questão do Brazão, lá do Rio de Janeiro, acusado de envolvimento com o caso da Marielle. Tinha também o caso do Glauber Braga. Então, muitas cassações de colegas que precisavam ser apreciadas pelo plenário, para além desse tema da anistia. Foi um ano difícil, mas eu acho que quando ele resolveu apreciar todos esses assuntos no final do ano e limpar a pauta, entrou no ano de 26 de forma bastante diferente e com pautas mais propositivas. Então, também precisou de um tempo, né? Muito jovem, 35 anos, ele foi eleito presidente da Câmara com 35 anos de idade. Apesar de ser experiente político,
ter 4 mandatos de deputado, ser de uma família tradicional da Paraíba, família da política. Determinadas cadeiras precisam, às vezes a pessoa precisa de tempo para se amoldar nela, né? Agora, deputado, esses movimentos que aconteceram, o senhor acabou de citar, esbarram na relação com o STF. A pergunta é, para quem está de fora, o STF não está invadindo um pouco o outro poder, que é o poder legislativo? Eu acho, Ítalo, que é preciso compreender o que acontece antes da invasão, da suposta invasão do STF aos outros poderes. Vamos lá. Primeiro, salvo o inquérito das fake news, porque esse foi um inquérito criado por decisão do então presidente do STF, Dias Toffoli, e tem previsão regimental para isso, e eu falo agora como advogado, como jurista, como professor de direito. Nos outros temas todos, em alguma medida, o STF foi provocado. Você, com a sua pergunta, me dá a oportunidade de fazer uma pequena explanação aqui sobre a minha dissertação de mestrado em Direito Constitucional, que tornou um livro. Eu vou até pedir depois para pegar lá o livro no carro, para me deixar aqui de presente com ele. O título da dissertação é Por que o legislador... é a inconstitucionalidade de leis brasileiras. Por que o legislador brasileiro cria tantas leis inconstitucionais, entre causas e efeitos? Então, assim, tirando o juridiquês de lado, para que você compreenda, e também aqueles que vão ler compreendam, a grande maioria das ações propostas no Supremo por partidos políticos são feitas por partidos da oposição. Então, 8 em cada 10, em média, 8 em cada 10 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, são procedentes no mérito. Ocorre que alguém vai lá provocar o Supremo. E aí eu fiz um estudo que nos governos, peguei de Fernando Henrique para cá. Fernando Henrique 1 e 2, o PT, o PCdoB e o PDT, o que perdia na seara política ia ao Supremo. Depois no Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma parte porque houve afastamento dela, tudo que se resolvia aqui, o PSDB e o PFL, que depois virou DEM, iam ao Supremo. Depois no Temer e no Bolsonaro, curiosamente o PT não foi tanto ao Supremo, mas foi o PSOL e a Rede. E agora, no Lula 3, é o novo, não é nem o PL que vai ao Supremo toda hora, é o novo. Então, eu brinco, quando você atravessa a rua com uma ação, por exemplo, o caso do IOF que eu disse agora há pouco, nós votamos para derrubar o IOF, o parlamento, o decreto do IOF, o PSOL foi ao Supremo. Então, quando você vai ao Supremo, e a política é que vai ao Supremo, isso se chama judicialização da política, que é feita pelos políticos majoritariamente. Isso, o senhor está falando. E aí você depois reclama da forma como eles decidem. O problema não está em o Supremo decidir. O problema está na forma que ele decide. Tem temas que é óbvio que o Supremo não deveria, a meu ver, decidir. E acaba decidindo, e quando decide, invade a competência, sim, às vezes, do outro poder. Vou dar um exemplo aqui, sem entrar no mérito. Por exemplo, o Supremo criou o crime de homofobia por equiparação ao crime de racismo. Isso é rasgar flagrantemente a Constituição e o Código Penal, porque está escrito lá, isso é um princípio de direito penal mundial, que não há crime sem lei anterior que o defina. Só lei pode definir um crime, e não há pena sem prévia cominação legal. Então, só lei pode estabelecer uma pena para um determinado crime. E o Supremo, então, cria, por analogia ao racismo, numa ação lá atrás, o crime de homofobia. Sem entrar no mérito, porque eu acho que as pessoas que têm as suas escolhas sexuais devem ser respeitadas. Não devem ser agredidas, enfim, a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. Então,
Concluindo, a judicialização da política, feita majoritariamente pelos partidos políticos, dá margem para a politização do judiciário. Claro, são provocados. O problema é que, às vezes, tem pautas, sim, que eles não deveriam se envolver e acabam envolvendo. Porque poder é um negócio que, quanto mais você tem, dizem, né? Mais você quer. Então, se você está dando... Nós estamos dando esse poder para eles. E o Senado não faz o check and balance, né? Não faz os pesos e contrapesos, os freios e contrapesos que deveria fazer, nos filtros que se deveria fazer, porque é o Senado que tem competência para puxar o Supremo para o seu lugar. Mas não faz. Aqui em Campinas, a gente tem uma demonstração de que a Câmara Municipal é muito despreparada. Nós estamos vendo situações inusitadas. Nunca houve isso no grau de proporção que está havendo atualmente. A Câmara, como que é formada, a Câmara Federal, na sua opinião? A Câmara Federal é formada por um extrato da sociedade brasileira. Nós temos 513 parlamentares das 27 unidades federativas, sendo que os estados menores com 8 representantes mínimo e o estado maior, que é São Paulo, com 70 representantes no máximo. E a gente tem lá, nós temos pastor, nós temos padre, o padre João, que é um deputado federal, nós temos católicos, espíritas, nós temos transexuais, a deputada Duda de Minas, a deputada Érica Hilton, aqui do estado de São Paulo, nós temos palhaço, tiririca, nós temos advogado, nós temos pecuarista. O palhaço no sentido de a profissão dele é palhaço. Não estou falando pejorativamente, não. Nós temos advogados como eu, nós temos médicos, nós temos palhaço, que também é uma profissão digna. Nós temos de tudo. É o extrato da sociedade brasileira. Aproveitando, deputado, isso aí que o senhor está falando, o senhor falou que não gosta muito dessa política estilo TikTok, assim, que não é muito a sua praia, digamos assim. Mas eu acho que os republicanos, como qualquer outro partido, hoje não está isento de ter candidatos e até ocupantes de cargos públicos com esse perfil. Posso dar um exemplo, por exemplo, o prefeito de Sorocaba, né, que é o Manga, que é um prefeito conhecido como prefeito TikToker, né? Eu acho que o caso do Rodrigo Manga é um pouquinho diferente. Ele era vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores e se elegeu prefeito numa eleição apertadíssima de segundo turno. Depois de ter sido prefeito, é que ele virou TikTok. Ele não é o TikTok que virou prefeito. Ele virou TikTok depois de ter sido prefeito. Ele entrou meio na onda. Eu acho que ele entrou na onda, ele aproveitou a oportunidade. Agora, existe sim personagens aí que se elegem só porque são tiktokers, né? É preocupante. Inclusive no Republicanos, em todos os partidos hoje, né? Infelizmente, a gente acaba sendo mais pragmático do que romântico. E aí acaba olhando só o resultado eleitoral. Bom, se esse vereador aqui, ou esse deputado, esse personagem aqui pode ser um bom vereador, falando da eleição municipal, bom vereador no estilo de voto, né? Não quer dizer que será um bom parlamentar. Certo. Ele pode ter uma boa votação e pode ajudar a fazer aqui mais um, mais dois. Ele pode... Mas esses personagens sempre existiram, cada um ao seu tempo, né? Você veja, a gente teve Enéas, né? Que aproveitou bem os 30 segundos que ele tinha lá, meu nome é Enéas. E aí teve lá 1.300.000 votos, puxando. Os partidos acabam valorizando o tal puxador. O Republicanos teve o Celso Russomano com 1,5 milhão, que tem a coisa da televisão, mas também tinha uma história. Tem aí o Tiririca, né, que foi usado para poder alavancar a bancada. Então, assim, é algo que está aí, que a gente também não pode fazer vista grossas, né? Mas o senhor acha que se houvesse... Eu acho que isso, só para terminar, me permite, eu acho que para o parlamento não faz nem tanto mal, porque é colegiado. O problema é quando esse personagem vira um poder executivo, onde você tem que executar as políticas públicas que envolvem mais diretamente a vida das pessoas.
Explico. Se um TikTok se elege vereador, ou deputado estadual, ou deputado federal, ele vai ser um de outros, né? Então, vamos pegar, falando de Brasília, 513 deputados. Se você tem lá 10, 15 TikTokers, eles vão ser 15 de 513. Quem comanda aquilo lá mesmo e quem dirige, 30, 40 pessoas que fazem a pauta. Os outros cumprem a pauta. Agora, se ele se elege prefeito e precisa executar políticas públicas, a decisão dele impacta a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas. É mais grave, eu acho. A gente tem que tomar mais cuidado quando se fala de executivo. Eu ia perguntar para o senhor qual a sua opinião sobre o voto distrital. Eu estou refletindo sobre ele. Eu acho que talvez seja importante a gente avaliar isso futuramente. Tem lá uma discussão inicial na Câmara sobre o distrital misto. E eu acho que talvez a gente tenha que avançar para isso no futuro. Porque esse modelo aí também de puxadores, né? Eu não vou falar dos outros, mas falando do meu partido, por exemplo, em 2014, quando o Celso Russomano teve mais de 1,5 milhão de votos aqui em São Paulo, nós elegemos um deputado federal com 22 mil votos. Elegeu 8 em São Paulo, o último com 22 mil votos. Aqui Isso também fez com um deputado com, acho que 5 mil votos, inexpressivo aí, que foi eleito. Então eu acho que agora não pode mais, né? Porque a legislação mudou, mas na altura era permitido. Hoje precisa ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. Pelo menos deu uma travazinha. O cara precisa ter pelo menos 30 e tantos mil votos, que seria os 10% aí do quociente de São Paulo, no caso falando de São Paulo. Então, acho que é isso. Deputado, a gente sempre encerra essa entrevista também com aquela ideia de não ficar apenas na parte política, né? Perguntando quando o senhor está nos seus momentos ali de lazer, as horas livres, o senhor tem algum hobby, o senhor tem alguma coisa que o senhor pode fazer? Quando não está... Eu gosto de ouvir música. Com a política? Gosto de ouvir música e ficar com a minha esposa, conversar, escrever. Eu gosto de escrever, né? Eu tenho, vamos dizer, aí, 3 livros. Tenho 2 livros publicados, vou publicar a tese do doutorado nos próximos dias. E tenho vários artigos jurídicos em vários livros. Então, assim, eu gosto de escrever. Vou convidá-lo para escrever. E gosto Quando tiver um artigo. de ouvir músicas. Estamos encerrando mais uma edição do Conexão Correio Popular com o deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. Muito obrigado, deputado, pela sua entrevista. Obrigado pelo convite. Eu acho que é importante registrar também aqui um tema importantíssimo que eu recebi aqui em Campinas, a demanda do vereador Igor Diego, do prefeito Dário, de todo o nosso grupo político aqui de Campinas, que até porque o presidente da Federação dos Trabalhadores de Refeições Coletivas é daqui de Campinas, mora aqui, Paulo Ritz, e a gente conseguiu aprovar em tempo recorde na Câmara dos Deputados a regulamentação das profissões dos trabalhadores de refeições coletivas. O tema já está no Senado e nosso esforço é para aprová-lo ainda este ano, para dar dignidade a essas pessoas que trabalham. Uma alegria poder falar com vocês e fazer uma visita a essa instituição aqui, o Correio Popular, que é tradicional na região.